paz do Senhor. Eu me chamo Vanessa, sou aqui do Rio de Janeiro, moro no bairro de Jardim América e pertenço à Igreja do Ministério de Cordovil, Pastor Francisco José da Silva. Eu vim aqui, realizar essa entrevista que lançada pelo Ministério Infantil Jesus, e fui convidada a estar aqui e contar um pouquinho da minha história na caminhada cristã. E a primeira pergunta é: como foi que você descobriu que esse era o teu chamado? Na verdade, antes de aceitar Jesus, eu ia visitar a igreja, que a minha mãe ela era cristã. E todas as vezes que eu ficava ali na igreja, eu via as crianças louvando ao Senhor, e eu me via ali no conjunto e vendo os meus filhos louvando, já que eu não podia ter filhos. E ali eu me via ali mesmo sem conhecer a Jesus. E passou-se os anos. E ali, depois de alguns anos, eu aceitei Jesus. Deus realizou um grande milagre na minha vida, que eu engravidei do meu primeiro filho. E quando eu engravidei do primeiro filho, eu tinha 2 anos que tinha aceitado Jesus. E assim que eu entrei para a igreja, demorou 1 ano mais ou menos, eu já me inscrevi no curso de evangelismo infantil, porque eu sempre gostei de criança. E quando eu entrei para a igreja, já me ardeu essa vontade de trabalhar com as crianças. Então eu fui me aperfeiçoar, entrei no curso SEV, de evangelismo infantil. E quando eu estava realizando o curso, eu engravidei do meu primeiro filho. Deus realizou esse grande milagre na minha vida. E ali eu me alegrei no Senhor, lógico, E ali só foi confirmando a chamada de Deus na minha vida de trabalhar com crianças no Ministério Infantil. E a partir dali eu nunca mais parei. Meu filho, no dia 12 de abril, agora de 2020, ele completou 13 anos. E Deus completou o milagre me abençoando com o segundo filho. Eu tenho o meu segundo filho que dia 2 de maio vai completar 5 anos. Então foi assim que eu descobri o meu chamado. Na verdade, eu sempre gostei de criança, sempre gostei de trabalhar com crianças, de cuidar de crianças, mas depois que eu aceitei a Jesus, eu vi a importância de se trabalhar no Ministério Infantil, e agora essa vontade, esse chamado, essa chama arde em mim ainda mais. Ainda mais essa chama, ela vai se acendendo, queimando dentro de mim, e a minha vontade é só avançar. No ano passado eu realizei um projeto de evangelismo infantil, na minha casa eu realizo culto infantil no lar, já respondendo a segunda pergunta, qual é a importância do evangelismo. Então, para mim, eu acredito que nós temos que sair pelo mundo anunciando o evangelho, E nós temos que anunciar o evangelho começando da nossa casa, na nossa família, e depois na nossa vizinhança. Nós temos que cumprir o ID de Jesus, que é ir pelo mundo, anunciar o evangelho, ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Prendeu aqui. Ide por todo mundo. Anunciai o evangelho a toda criatura. Então eu acredito que é muito importante o evangelismo, ainda mais para as crianças, Então, já respondendo, a quarta pergunta, vou pular para a quarta para emendar aí, que crianças têm direito de crer. Sim, porque a criança ela é solo fértil. Então, nós devemos sim pregar para as crianças. É necessário que elas creem em Jesus, porque elas têm a mente fértil. Então, a mente delas é de quem chegar primeiro.
Então o mundo está aí cheio de novidades, cheio de coisas para seduzir as crianças. Então nós devemos sair e falar com elas o quão grande é o amor de Deus, o quão grande foi o amor de Deus que enviou seu Filho único para morrer por nós, para nos salvar. E quando as crianças, elas recebem essa palavra, elas guardam o coraçãozinho delas e elas não esquecem nunca mais. E a terceira pergunta: conte uma experiência que mais te marcou. A experiência que mais me marcou foi em dezembro, né? Onde no projeto, né, daqui começou aqui, né, em casa, ano passado, parece que no mês de julho ou agosto, eu iniciei esse projeto de culto infantil no lar, onde eu evangelizo as crianças da rua. Um dia antes, eu vou na rua, entrego o convite para as crianças e elas vêm até a minha casa para poder ouvir a palavra de Deus. E no fim de ano eu fiz o apadrinhamento dessas crianças. E ali, né, com toda aquela dificuldade para conseguir padrinho para as crianças, mas Deus, ele nos honrou e nós conseguimos apadrinhar todas as crianças. Foram 51 crianças apadrinhadas. E quando, né, foi chegando aqueles presentes e elas foram recebendo, ver a alegria delas, recebendo o brilho no olhar, nos olhos dela, então aquilo me marcou muito, né? A importância, muitas crianças não têm condições de ter uma roupa nova de Natal, né? Um sapato novo, e ali elas puderam receber todos esses presentes. Os padrinhos também, né, se deram o melhor para as crianças. Então foi um momento que me marcou muito por causa da trajetória mesmo, que foi muito difícil realizar esse apadrinhamento, mas Deus nos honrou e o nome do Senhor que foi glorificado. E a quinta e última pergunta é: deixe uma mensagem para outros tios e tias. A mensagem que eu quero deixar para vocês é que vocês, né, tios e tias do Ministério Infantil, nunca desista de pregar o Evangelho, porque vale a pena. E o nosso reconhecimento não vai ser aqui na terra. O nosso reconhecimento é no céu de glória, porque é lá que o Senhor Jesus irá nos coroar com a coroa da vida e vai nos presentear com um galardão, porque nós iremos nos apresentar para Ele com as nossas mãos cheias e cheias de fruto, dignos de arrependimento, e que nós não venhamos parar por nada nessa vida, que nós continuemos a pregar, a anunciar o Evangelho a toda criatura, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Mas antes de concluir, né, eu quero mostrar para vocês, né, os visuais aqui, né, que eu fiz, né, esses dias para pregar para as crianças, né, contar a história de Jesus, né, humilde, simples, né, porque eu fiz com que eu tenho, né, em mãos, mas foi com muito carinho para que elas pudessem ver o quanto, né, nós nos dedicamos para mostrar para elas o quanto Deus nos ama. Então eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, e eu sei que Ele vai nos abençoar, que Ele vai nos sustentar para continuar ministrando a palavra dEle e ganhando muitas almas para o reino. E assim eu agradeço essa oportunidade, e que vocês possam me perdoar, né, porque eu fiquei um pouco nervosa, mas que Deus abençoe em nome de Jesus.